Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Soniote. A Soniote tem levado a cabo algumas atividades em relação à informação, partilha de informação, partilha de conhecimento, partilha de muito conteúdo de valor para os empresários, para aquelas pessoas que nos acompanham e para aquelas pessoas que querem efetivamente desenvolver e fazer crescer os seus negócios. Por essa razão, a existência desse podcast do Soniote. E porque nós nos achamos felizes e abençoados, hoje temos também aqui a presença de um ilustre convidado nosso, em que vai nos ajudar aqui também a desenvolver um tema bastante pertinente para a vida e o crescimento, quanto mais não seja a melhoria dos negócios. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e retenção de talentos. Esse é um tema bastante crucial, por quê? Porque nós entendemos que os recursos humanos dentro de qualquer organização fazem toda a diferença. Por essa razão, nós trouxemos aqui o nosso especial convidado, Evandro Maia. Seja bem-vindo, muito gosto. E obrigado por aceder aqui ao nosso convite neste podcast do Soniote. Palavras de circunstâncias, Evandro, o que é que se oferece dizer aqui neste podcast do Soniote? Eu sou Evandro Maia, sou especialista em gestão de recursos humanos, trabalho há alguns anos já na área de desenvolvimento humano organizacional, sou analista também de perfil comportamental, docente universitário e pronto, já tenho vindo a percorrer este mundo de gestão de pessoas já há mais de 15 anos. E estou aqui como convidado e vamos lá tentar tocar neste tema. Muito obrigado. Então é assim, vocês que nos acompanham aqui do outro lado, não deixem de nos acompanhar e, quanto mais não sejam, partilhem este conteúdo que vai valer a pena. Vocês vão perceber por que vale a pena. Desenvolvimento e retenção de talentos. Por que isso é importante? Porque nós temos estado aqui a acompanhar algumas pequenas e médias empresas, Evandro, aqui da nossa praça, e tem havido aqui algumas questões. Se vale ou não vale a pena desenvolver as valências internas, se vale ou não vale a pena desenvolver as pessoas, quando no futuro essas pessoas estão suscetíveis a irem-se embora, a saírem da empresa. Por que é que nós devemos desenvolver os recursos humanos? Por que é que nós devemos apostar nos recursos humanos? Eu acredito que tens muito para dizer em relação a isso, mas é exatamente isso que nós vamos discutir aqui e vocês já perceberam a pertinência desse tema. Vocês, empresários que nos acompanham aí do outro lado, gastam ou não gastam dinheiro para desenvolver os vossos recursos humanos? E será que é gasto? Será que é investimento? É isso que nós vamos discutir. E trouxemos aqui a presença de Evandro Maia, um especialista que ele já disse, 15 anos de estrada, só a liderar e também a desenvolver recursos humanos. Vamos partilhar a experiência, Evandro. A ideia é não transformarmos isso numa espécie de perguntas, nós também vamos partilhar aquilo aqui que tem sido a nossa experiência de acompanhar empresários, eles que lidam com várias áreas, mas essa parte dos recursos humanos também é uma área, digamos assim, que marca toda a diferença, certo? Já que os recursos humanos é que fazem as empresas logicamente se movimentarem. Então, aqui da nossa experiência, eu vou começar aqui com esse caso. Há um empresário que nos surgiu em tempo e disse assim: eu a partir de hoje não gasto nenhum tusto em formar pessoas. E nós procuramos, no caso, até convencê-lo de que não era bem assim, e que era se calhar uma situação circunstancial e que ele devia ponderar, olhar para outros aspectos. Ele disse: eu não gasto nenhum tostão. Tudo que eu acabo por ter é gente medíocre, gente que me rouba, gente que não tem comprometimento nenhum, gente que não é, portanto, tu pagas bem hoje para ele não cair, depois vais-se embora. Não sente o retorno das pessoas. Não o devido retorno, dizia assim ele, porque fica 2, 3 anos e depois vai-se embora. E a gente que vai logo para a concorrência, então eu deixo de gastar um tostão. E aqui na nossa praça, no nosso mercado, a pergunta que muita gente se faz: vale a pena? É uma questão, afinal, do mercado angolano, do mercado nacional? É transversal? O que é que lhe parece, Evandro?
Olha, olhando para a experiência de trabalho que eu tenho, eu não vou lhe dizer se vale a pena ou não. Eu vou deixar isso a cargo das próprias pessoas fazerem uma analogia após o que eu vou explicar. Para nós percebermos isso, precisamos de olhar um bocadinho a evolução que fomos tendo com as pessoas e o negócio em si. Se nós olharmos para trás, tivemos a Revolução Industrial. Na época da Revolução Industrial, o grande diferencial competitivo nas organizações eram as máquinas. As máquinas é que faziam a diferença, ou seja, toda aquela empresa, aquela indústria que tivesse máquinas, ela acabava por despontar no mercado de trabalho. Exato. Depois disso, nós passamos por outra era, que foi a era da informação, não é? Quando começaram a surgir os computadores, começou a surgir a internet, e as empresas que tinham acesso prioritário deste tipo de equipamento tecnológico também acabava por competitivamente despontar no mercado. Hoje em dia já não faz muito sentido nem uma coisa nem outra, porque hoje vemos muitas organizações a terem muitos equipamentos de alta tecnologia, vemos muitas empresas com internet de ponta, mas ainda assim os seus ativos não justificam. Então hoje o grande diferencial competitivo nas organizações são as pessoas. São as pessoas que fazem a diferença. E eu vou lhe explicar isso de uma forma muito simples e clara. Quando dava palestras e coisas do género, alguns anos atrás, eu costumava sempre dizer um termo, que nós estamos a viver no mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso. Nos últimos tempos, eu já costumo a usar outro acróstico, chamado BANI, que traduzindo essas siglas de inglês para português, significa que é um mundo mais frágil, é um mundo não linear, é um mundo mais ansioso, e cada vez mais incompreensível. Por quê? Se nós olharmos para esses termos que eu acabei de frisar, por que o mundo está cada vez mais ansioso? Porque ele está acelerado. E o caso desse empresário que veio ter consigo, ele quer resultados rápidos. E é normal, porque ele teve um investimento e ele quer o retorno desse investimento. No entanto, é necessário percebermos outras situações, e eu vou chegar lá. Depois, por que estamos a viver num mundo cada vez mais frágil? Estamos num mundo cada vez mais frágil porque as pessoas estão muito frágeis. Hoje nós vemos, antigamente, se nós retrocedermos, não que as pessoas tenham que trabalhar sem condições, não, as condições são necessárias, mas hoje vemos pessoas à procura mais de emprego do que trabalho. As pessoas, quando vão solicitar um trabalho, um emprego, a primeira coisa que elas querem saber é quais são as condições de trabalho, o que é que elas vão ganhar. Elas nunca querem primeiro oferecer. Exatamente. E é isso que faz a grande diferença. Eu costumo sempre dizer a estudantes e coisas do género, ou pessoas quando vão à nossa organização pedir emprego, eu digo, o que é que você tem a oferecer? Porque você veio me pedir, mas o que é que você tem a oferecer? Isso. Então isso diz muito sobre as pessoas. E então as pessoas estão cada vez mais frágeis nesse sentido. Elas querem as coisas porque elas sentem-se fragilizadas. Se eu não tiver isso, essa empresa não presta. Se eu não tiver aquilo, mas não querem mostrar trabalho. Isto é uma realidade, principalmente cá em Angola. Outra situação é que nós vivemos num mundo incompreensível. Por que incompreensível? É necessário nós percebermos que o mercado é dinâmico e está cada vez mais dinâmico. Hoje em dia é inadmissível ver angolanos que ainda não sabem da importância do corredor do Lobito. Mas ainda vemos situações deste género. Isso já diz muito sobre a pessoa. Por quê? Como é que uma pessoa que é angolana não sabe a maior aposta que o país está a fazer neste momento no mercado de trabalho? Como é que ele quer ingressar no mercado de trabalho? Como é que ele quer se despontar, se diferenciar? Palavras, como é que ele quer contribuir? Exatamente. Em outras palavras. Percebe? Então, começamos por aí. E eu costumo sempre dizer que a grande característica que vai definir as pessoas, minha opinião, não que seja certo, é conhecer as gerações. Okay. Por que conhecer as gerações? Nós nunca tivemos antes as 3 gerações a trabalharem juntas. Nós hoje temos nas empresas pessoas de 60 anos, que é de uma geração, temos pessoas de 30 anos, que são de outra geração, e temos pessoas de 20 a 18 anos, que são de outra geração. Então temos 3 gerações a trabalharem juntas. Nós, enquanto líderes, que é o caso desse empresário, se ele não conseguir compreender a dinâmica das gerações, a dinâmica geracionais, ele não vai conseguir entender de negócio. Nós só conseguimos entender de negócio quando entendemos de pessoas. Que as pessoas é que fazem o negócio. Perfeito. Percebe? E então, explicando de forma mais clara, nós começamos a escrever como?
com penas, não é? E fomos evoluindo. Depois das penas veio as canetas de tinteiro, depois vieram a lapiseira. Hoje já nem se usa nem lapiseira nos mundos mais desenvolvidos, hoje é canetas digitais. Então é só para percebermos, estamos a passar por um processo evolutivo. Não é? E devemos aprender a lidar com ele. E o líder ele tem que saber perceber as gerações. Quando você me diz que ele não sentiu retorno, primeiro ele devia se perguntar: a quem eu estou a investir? Eu estou a investir em que tipo de geração? É preciso termos essa capacidade. Por quê? Nós precisamos de entender de pessoas para entender de negócios. Porque se nós cuidarmos das pessoas, as pessoas vão acabar por cuidar do nosso negócio. Boas. Exatamente. Se ele perceber, ele vai dizer: eu, por exemplo, eu não vou investir numa pessoa de 50 anos que, por exemplo, ele já está fragmentado, já está formatado, que ele só quer ficar ali. Eu preciso de investir em pessoas que tenham ambição profissional, pessoas que realmente queiram se ingrar na vida, queiram crescer. Ou seja, primeiro ele tem que fazer um levantamento de necessidades, só depois é que vai fazer esse investimento. Eu poderia dizer que talvez o investimento que ele fez não foi muito assertivo, não conhece a realidade da empresa dele, mas pode ser esse o caminho. Exatamente. Agora, se vale a pena ou não, o que eu lhe posso dizer é: vale a pena cuidar do seu negócio ou não? Se você acha que vale a pena cuidar do seu negócio, então cuide das pessoas. Aí, até ali eu acho que nós estamos no mesmo diapasão. A questão é, devemos desenvolver os recursos humanos. Com certeza. Ficou pronto o assento aqui com o Evandro, com aquilo que foi a deixa do Evandro. Uma vez desenvolvidos esses recursos humanos, é importante também retê-los. Que também foi, no exemplo que eu dei aqui no início, foi exatamente isso que deixou um bocadinho intrigado ou chateado a pessoa, no caso, né? o empresário. Por quê? Porque ele sentiu que depois de ter investido, depois de ter tido a experiência de investir em recursos humanos, investir numa pessoa, na sua formação, pura e simplesmente a pessoa abandonou a empresa. A questão é, que mecanismos, que estratégias, que artimanhas eu, empresário, eu que estou, digamos assim, interessado, sou a parte mais interessada na existência do meu negócio, junto com as pessoas que eu recrutei, contratei para virem para a empresa, acabar por reter essas pessoas lá dentro por mais tempo possível. E já agora, como aceitar essa questão de que as pessoas daqui a um tempo vão se embora, apesar de terem passado por um processo também de evolução, de formação, de treinamento? É natural que nós tenhamos aquele sentido de pertença. Também já passaste por isso, já trabalhaste em alguém que depois de algum tempo foi-se embora e você sentiu-se assim meio que, bom, eu acho que eu devia fazer mais para aquela pessoa ficar? Já tiveste esse sentimento? Olha, felizmente não tive essa experiência. Todas as pessoas na qual eu desenvolvi, não tive a experiência de ficar ressentido. Eu tive a experiência de me sentir lisonjeado. Por quê? Porque ele disse, o termo que todo mundo usa comigo é mais de boss, né? Boss, aprendi tudo que veio, mas agora veio essa oportunidade, eu quero crescer, eu quero aprender coisas novas. Eu disse-lhe, vai, eu não posso segurar o desenvolvimento de alguém. Ele comigo aprendeu até um certo ponto. Se ele for trabalhar com outras pessoas, ele vai aprender outras coisas. E isso não precisa de sair muitas das vezes da empresa, pode-se mudar de departamento ou de direção. Atenção. Agora, uma coisa importante, as pessoas, para serem retidas, não basta apenas investir no desenvolvimento delas. Nós temos que olhar para outros pressupostos. Existem estratégias próprias para nós retermos talentos. Posso lhe dar aqui alguns exemplos. Uma das estratégias para reter talentos, por exemplo, é nós criarmos condições de trabalho. É inadmissível, hoje em dia, por exemplo, você colocar uma pessoa num escritório onde ele não tenha um computador em condições que possa trabalhar, possa desenvolver o seu trabalho. Se ele tiver um computador com software atrasado, sempre craqueado, sempre a bloquear, com difícil manuseio, como é que ele vai ser produtivo? Ele não vai conseguir. Ele vai se sentir frustrado porque ele quer abrir rápido uma página, a página não abre, ele quer fazer algumas coisas, o computador não dá poder de resposta, ele vai ser improdutivo. E nós muitas das vezes dizemos, mas ele teve formação. Mas temos que olhar também para as condições de trabalho. As condições de trabalho como é que estão?
fora as condições de trabalho, temos que olhar para a cultura organizacional. Como é que é a nossa cultura? Há empresários hoje em dia que, por exemplo, têm por cultura, por exemplo, serem muito autocráticos, não permitir uma democracia dentro da organização. Eu não sou muito, posso chocar um pouco as pessoas, eu não sou muito a favor da democracia. Eu acho que a democracia, ela deve ser levada até certo ponto. Até certo ponto. Porque assim, eu vou ouvir todos. Eu vou ouvir todos os trabalhadores, mas eu sei escolher o que ouvir. Eu tenho de ter essa capacidade. Pelo menos como enquanto líder, o Evandro tem a capacidade de ouvir todos. Exatamente. Isso é importante. E dá esta para que eles sintam-se, justamente para que eles sintam-se não só atendidos, sintam-se pertencentes nas decisões. Exatamente. Isso é importante. Quando nós envolvemos todos os colaboradores, eles sentem-se pertencentes àquela organização, eles falam, poxa, fui ouvido, eu partilhei. Muitas das vezes a ideia dele não é ruim, é boa, só não é o momento de ser implementada. Vai ser implementada a longo prazo, mais lá para frente, mas não é o momento. Muitas das vezes há colaboradores que não têm essa percepção, não conseguem entender. Por quê? Porque eles não conhecem o negócio como um todo. Se eu ouvir, por exemplo, a área das finanças, eles vão dar um palpite. Eles estão a dizer, por exemplo, chefe, estamos a gastar muito dinheiro neste lado, estamos a gastar muito dinheiro aqui. Mas eles não sabem, porque eu, na qualidade de líder, conheço o negócio como um todo, eles não sabem o tipo de investimento que eu estou a fazer, o porquê que estou a gastar nisso. Então, mas é importante eu colher essa informação, porque mostra que a minha equipa está atenta ao trabalho dela. E então, é importante ouvi-los. Mas eu tenho de ter a capacidade, enquanto líder, de escolher o que ouvir. E esta também seria uma estratégia de retenção, voltando aqui na questão de fundo. Ou seja, quando eu envolvo na minha liderança os meus colaboradores, se calhar eles aí têm a possibilidade de sentir-se pertencentes da coisa, da causa, do objetivo, e se calhar aí querem cada vez mais estar dentro da esfera ou do mundo empresarial. Isso os motiva. Isso os motiva, deixa-os mais próximos de ficar do que de sair, de bater a porta. Mas aqui uma outra questão em relação à retenção. Já falaste aqui de algumas estratégias. Muitas das vezes o empresário também coloca na balança aquele aspecto. O meu colaborador trocou-me por mais 20 mil kwanzas que foi ganhar na empresa X. Entretanto, esqueceu-se dos benefícios A, B, C, D que eu dou. Então, a questão que eu coloco é, será que efetivamente os colaboradores trocam de empresários por uma questão remuneratória? Existem outros? Na sua experiência, o que é que se lhe oferece dizer? A maior parte das pessoas, João, elas não trocam de empresas, elas trocam de líder. É simples assim. Porque eu vou lhe dar um exemplo meu muito prático. Eu trabalho numa organização já há alguns anos e a minha direção sabe, minha direção geral, presidenta do grupo no qual eu pertenço, que eu já tive N propostas para ir para Luanda, para trabalhar em outros lugares. Mas eu fui firme em continuar lá. Mas existe um motivo. Não que eu seja um trabalhador privilegiado, mas por quê? Porque eu, desde o momento que lá entrei, eu senti duas coisas. Primeiro, oportunidades de crescer, a ascensão de carreira, que é muito importante, e segundo, o sentimento de pertença. Okay? Uma vez estando lá. Exatamente. Eu sou ouvido. As minhas opiniões têm valor. E não é agora, enquanto líder de uma direção. Isso começou mesmo antes, logo no início, quando eu entrei, sempre que eu falasse, muitas das vezes era descartada a minha opinião, mas ainda assim permitiam com que eu falasse, com que eu desse a minha opinião. Por mais descabida que ela fosse, mas ainda assim eu era ouvido. E hoje em dia é muito difícil tu conquistares a confiança das pessoas. Eu levei anos a conquistar a confiança do presidente do meu grupo, da minha diretora-geral. E hoje eu digo assim, eu vou estar a trocar isto, tudo bem, por uma remuneração maior, mas eu vou ter que fazer esse processo todo. É importante os desafios, mas eu tenho que perceber, será que eu quero mesmo abraçar esse desafio? Será que é o momento de eu querer abraçar? Será que aqui já não há mais frutos para colher? Eu lhe digo muito honestamente e diretamente, só me vai ver a sair deste grupo onde eu estou no dia que eu sentir que ali já não há mais por onde eu colher. Bom, Evandro, se calhar também tem a ver, ou teve a ver, no teu caso, com essa tua capacidade de se reinventar. Falando daquele, e eu acredito que o Evandro
por aquilo que, pela sua posição que ocupa hoje, é alguém que já mostrou que tem valências fora da média, acima da média. Obrigado. Me parece que seja isso. Pois, e quando eu digo se reinventar, é pelos seus anos de casa, pelo seu tempo também de experiência e a liderar outros grupos, e a forma como começou e a forma como está hoje, né? Falo em termos de posição. Sim. Dentro do grupo. E olhando para aqueles trabalhadores que têm assim, estão ali na média, não estão acima, não vão para além da média. Como lidar com essa questão da frustração, né? Ou seja, como lidar em caso do colaborador aparecer frustrado, aparecer a reclamar determinados benefícios ou até quase que a fazer chantagens, olha, se não me derem isto eu vou. Portanto, e estamos aqui a discutir isso em função dessa questão da retenção. É ali onde muitas vezes o empresário, o gestor diz assim, eu quero reter ele para mim, né? Mas a forma como ele aparece, a maneira como ele coloca as coisas, o nível de exigência, como lidar com isto? Eu lembro que uma vez, né, estivemos aqui a gravar um direto, foi uma live, e o Evandro, com o Evandro Maia, e o Evandro dizia assim, olha, eu sem papas na língua eu vou dizer que eu não tenho preguiça nenhuma em despachar gente para a concorrência. Uhum. Neste tipo de exemplo que eu acabei de dar, ainda privilegia esse tipo de ação ou aí já tem outra ponderação? Ainda prevalece, e eu vou lhe dizer o motivo. Há uma coisa no mundo corporativo que eu não admito, é traição. É traição. Quando eu digo traição, é no sentido de se você não quer estar a jogar no meu time, as portas estão abertas, não joga, sai. Não joga contra. Uhum. Mas não pode jogar contra mim. Uhum. Então, se você está na minha empresa... Nada mais justo do que isso, né? Se você está na minha empresa, você está trabalhando na minha direção, no meu departamento, comigo, você não pode me trair. Uhum. Ou vamos juntos, ou estamos no mesmo time de futebol, queremos ganhar. Uhum. Reclamações sempre vai haver, mas guarda contigo. Não desmotiva os outros. Isso. Não desmotiva os outros. Não seja a batata podre do saco, como disse na gíria. Não é? Então, eu não permito com que isso aconteça. Já tive a oportunidade de liderar várias equipas. E é uma das coisas que eu sempre falei. Eu não admito traições. Uma coisa é, estás insatisfeito com alguma situação? Vem, fala. Se eu tiver o poder de decidir para melhorar essa situação, eu vou fazer. Uhum. Mas também eu vou avaliar o teu desenvolvimento. Não é? Porque tem que ser uma troca justa. Eu não vou, por exemplo... Troca justa, gostei dessa. Tem que ser uma troca justa. O mundo do trabalho é feito de trocas. As pessoas têm que ter noção sobre isso. E a Lei Geral do Trabalho diz isso. O que é a remuneração? A remuneração é uma troca. Onde eu vou prestar um serviço e esse serviço me será remunerado. É uma troca entre empregado e empregador. O mundo do trabalho é assim. Não vamos estar aqui a fazer flores, não é? Exatamente, Evandro, eu também comecei no mundo do trabalho, lógico, não comecei logo em cargos de direção e chefia, nem nada disso. Eu comecei também de base e uma das coisas que eu aprendi, e eu diria assim, felizmente também me foi dito, aprenda a engolir os sapos. Aprenda a engolir os sapos. Aprenda a lidar com as frustrações. Dentro das empresas, dentro das organizações, você vai ter momentos, sim, em que você vai ter que lidar com os não. O seu líder vai dizer não é isto, não aquilo, não vai ser desse jeito, não vai ser tal e qual você pensa, não vai ser no timing que você gostaria que fosse, certo? Logicamente. Mas se calhar isso muitas vezes também torna forte as pessoas. Mas agora eu quero reverter isso, até porque nós estamos aqui a olhar na vertente de... E alinhado aqui com o nosso tema, desenvolvimento e retenção de talentos, eu quero olhar na perspectiva do empresário, aquele pelo qual nós também estamos aqui a rodar esse nosso podcast. Como lidar com esta dor de perder um colaborador estratégico? Pronto, há uma palavra, há uma frase que o meu líder diz e eu hoje aprendi essa frase e levo com ela, porque nem tudo é bom, mas o que é bom a gente aproveita. Muito bem. E ele diz, só faz falta quem está comigo. Quem não está comigo não faz falta. Isso diz muito. Diz muito, mas sobretudo mentalidade. Exatamente. Eu acho que aquilo que acabaste de dizer agora, Evandro, está mais relacionado com a nossa capacidade mental
de lidar com as circunstâncias, porque a verdade é mesmo essa, independentemente de andarmos aqui no mundo empresarial, eu vou pegar nessa sua deixa para fazer esse comentário, é preciso que nós aprendamos ou saibamos de partida, de antemão, que as coisas não vão correr tal como nós estamos à espera. Vamos encontrar alguns tropeços e alguns desses tropeços terão a ver exatamente com esse tipo de situações que nós estamos aqui agora a levar a conversa. Logicamente, há colaboradores que realmente trazem uma dor, que é o termo que você usou e gostei desse termo, trazem uma dor. Por quê? Porque a gente vê que é uma peça-chave, mas nós temos que perceber que ninguém é insubstituível. Há pessoas difíceis de serem substituídas, mas ninguém é substituível. Ele quer crescer, quer outra oportunidade, quer algo do giro. Ou então, pode até ser pelo caso mais usual que você disse, o mais extremo, porque conseguiu um emprego melhor, conseguiu uma remuneração melhor, e às vezes por uma diferença de 20 mil coisas. Ele quer ir, pode ir. Agora, nós temos que perceber uma coisa, muitos deles quando vão, depois acabam por falar mal daquele empresário, e isso é que gera a dor, é o testemunho que ele dá. Mas eu pergunto a esse colaborador que saiu, você quando passou pelo processo seletivo, geralmente, eu não sei como é que se faz as empresas, a nossa empresa aplica, que geralmente são testes de cultura. O que é teste de cultura? Não é teste de cultura geral, é um teste de cultura organizacional, ou seja, para se avaliar a cultura da nossa organização. Porque se você vai fazer um teste na nossa organização, você tem que ter que conhecer coisas mínimas da nossa organização. Você tem um período de experiência de 3 meses. Durante esse período não deu para você perceber como é que é a empresa, quais são as modalidades, quais são as estratégias, qual é a cultura. Eu acho que é tempo suficiente. Bastante. Então, se você não está feliz, você pode pedir para ir embora, não é? Ficar o tempo que fica, houve um investimento, até porque traz desgaste para o próprio colaborador. Ele sai dali traumatizado. Exatamente. Por quê? Porque porque não corresponde à expectativa dele, não é? Então, para que ele permite-se chegar a esse extremo? É muito mais fácil ele mudar. Eu percebo que as pessoas muitas das vezes chegam a esse extremo por falta de oportunidade. Mas é aquilo que você disse. Se não há oportunidade, é porque você não se conhece. Exatamente. O aspecto bastante importante. Dentro das organizações, nós devemos sim ter essa questão da cultura. A cultura que vai moldar, a cultura que vai ajudar, no fundo, a manter, digamos assim, essa mente blindada, né? Ou a mente do colaborador que está aí em fase terminal de um vínculo com a empresa, por formas a que ele sabe, eu não posso mal dizer do meu antigo patrão, da minha antiga empresa, sob pena o risco de eu cair fora daquela alçada que a empresa desenhou. Ou seja, vou falar aqui um bocadinho da nossa experiência, nós, Soniaute. Nós temos aqui uma reunião, todos os finais de mês, que nós chamamos de cultura organizacional Sonalto. E nessa cultura nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir essencialmente os nossos valores. Mas nós vamos discutir os nossos valores na prática, né? Os nossos valores como, digamos assim, como guias, né? Das nossas atividades. E falamos das nossas atividades ao longo do mês, fizemos uma espécie de balanço. Mas, claro, falamos de coisas boas, também falamos de coisas menos boas. Mas tudo alinhado aos nossos valores. É importante. Fizemos questão de ressaltar e exaltar aquilo que nós chamamos os nossos heróis internos. Mais do que os colaboradores estarem a dizer, eu vi o ator fulano que fez isso, eu vi o presidente, o Beltrano. Nós procuramos trazer uma realidade nossa. O que é que você foi capaz, ao longo deste mês, identificar nos teus pares, nos teus colegas, e dizer assim, essa é uma ação positiva que está alinhada com este nosso valor. E nós, cada um de nós tem este dever, uma vez nessa reunião, de exaltar isto. Mas também se notou que algum colega teve uma prática, teve uma ação menos bem conseguida, portanto menos boa, ele tem que chegar nessa reunião e dizer, olha, eu vi o comportamento assim do colega, este comportamento é contrário ao nosso valor, ok? E portanto, esse exemplo que eu trago aqui, que é o que nós vivemos aqui na prática, faz com que no processo de desligamento não haja esta capacidade da pessoa dizer assim, eu estou a sair daqui frustrado, eu não consegui transformar as minhas aspirações, porque as pessoas têm um tempo, têm o timing para participar, digamos assim, naquilo que é nosso.
E é um dia nosso, é uma tarde nossa. Nós fazemos essa tarde, muitas vezes não é tarde dentro do escritório apenas. Nós muitas vezes fazemos essa tarde fora do escritório, em outros ambientes. E, portanto, quanto mais não seja num ambiente assim, mais descontraído possível. Lógico, isso é ótimo. Então, nós implementamos isso aqui e nós achamos que é desse jeito que as pessoas se sentem, digamos assim, integradas e saibam de antemão aquilo que nós pregoamos aqui. Não basta escrever aqui na cultura, valor disto, valor disso, valor daquilo. Acho que não. A cultura organizacional é a parte do líder. O líder está em cima, no topo da hierarquia, ele transpira a cultura e ela vai descendo para os demais cargos e assim vai se transformando a cultura, não é? E realmente a cultura ela está sempre alinhada aos valores. E esse exemplo que você deu, que realiza com a sua organização, achei excelente e é revolucionário, isso é ótimo. Por quê? Porque permite os colaboradores conhecerem-se entre eles, não é? Muitas das vezes permite-se eles identificarem, não é? Os pontos que precisam de melhoria, os pontos fortes que vocês têm para cada vez mais serem catapultados no mundo do negócio. Permite vocês fazerem uma análise SWOT por completo. Isso é ótimo. Primeiro que eles levam ao exercício de identificação, ou seja, para que eles aprendam a ser mais detalhistas. Isso é ótimo. Segundo, permite trabalhar na comunicação. Eles vão se comunicando melhor uns com os outros, eles mesmos vão trabalhando na oratória deles, em como apresentar as situações. É importante que eles tenham voz para falar, é importante que também tenhamos ouvidos para ouvi-los. E depois trabalha-se ainda mais em outra coisa, que é a empatia, que eu acho que é uma das características que todo líder deve ter hoje, que é saber se colocar no lugar do outro. E quando eles apontam os erros ou os pontos de melhoria, isso é ótimo. Por quê? Porque ele se sentiu aquela situação porque ele se colocou no lugar. Então, está a transmitir essa situação, cabe ao outro saber se colocar. E isso vocês vão trabalhando cada vez mais no desenvolvimento pessoal das pessoas. Só essa estratégia que você usa, indiretamente, você está a trabalhar no desenvolvimento deles. E o que eu havia de perguntar logo a seguir é: achas que esse tipo de ações ajuda a reter o colaborador para dentro da organização ou até deixa-o mais próximo de bater a porta? Não, com certeza ajuda. Principalmente pelo aspecto deles, de permitirem eles serem ouvidos. Isso é ótimo. Podemos concluir, nesse caso, que nem tudo que faz um colaborador ficar para dentro de uma organização traduz-se necessariamente no investimento financeiro. Não. Aliás, comprovado cientificamente, o salário emocional ele tem um impacto muito maior do que o salário monetário. Cientificamente falando, existem estudos comprovados, é só darem uma pesquisada ao público, dar uma pesquisada na internet e vocês vão poder ver que o salário emocional, quando eu falo salário emocional, estamos a falar de um salário intrínseco, né? Uma remuneração intrínseca, estamos a falar de condições de trabalho, o reconhecimento na organização, um elogio, o patrão viajou, trazer uma coisa para o trabalhador, percebes? Coisas mais intrínsecas. No entanto, a remuneração extrínseca, ela também é importante, porque nós precisamos pagar as contas, mas ela não tem um impacto maior. Isso é mentira. E o exemplo prático é o que eu lhe dei. Eu já tive propostas para trabalhar em outros lugares, onde eu ia ganhar muito mais. Mas por que eu continuo onde eu estou? É o salário emocional. Exato. Eu considero-me, eu gosto sempre, em conversas, eu digo sempre, eu tenho uma dívida emocional com o presidente do meu grupo, com a minha direção geral, eu tenho uma dívida emocional. E essa dívida emocional, não sei quando vai ser quitada. Não sei quando. Se calhar não chega a ser quitada. Não sei quando, mas é o que faz com que eu fique retido ali. Exato. E eu sinto-me valorizado. E por aquilo que eu já ouvi de ti, eu acredito que também tem muito a ver com as tuas competências e com aquilo que você conquistou ao longo desses anos. Sim, tudo é a base de conquistas. Eu acredito que... Tudo é a base de conquistas. É que nem um filho. Se, por exemplo, nós temos um filho que não estuda, que não se dedica, que é um anarquista, digamos assim. Como é que eu vou pegar e no final do ano oferecer-lhe um carro? Não tem como. Mas se for já, por exemplo, um filho estudioso, um filho obediente, um filho com juízo, dá um prazer eu oferecer um carro, não é? Porque ele conquistou a minha confiança. Então tudo é a base de conquista. Nós temos que saber conquistar a nossa liderança,
enquanto colaboradores, para podermos atingir as expectativas, não é? É isso mesmo. Desenvolvimento e retenção de talentos. Esse é o nosso tema. Estamos aqui a conversar com o diretor executivo da academia do Grupo Adérito Areias, aqui em Benguela. Um ilustre convidado aqui nosso, e para nós é uma grande honra termos essa conversa, porque é uma pessoa com a qual eu bastante tenho estado a conversar e sou bastante admirador do trabalho do Evandro. Ele tem estado a impactar várias e várias pessoas aqui a nível da província de Benguela. Tem também, digamos assim, tem sido mentor de outros empresários, tem acompanhado também outros empresários, querem em formas diretas ou até em formas indiretas, querem formas de formações e outros acompanhamentos. É uma pessoa bastante amiga de outras pessoas, bastante aberta. Evandro, continuo nessa toada, mas eu queria que vocês também fizessem uma coisa mais bonita ainda. Partilhem esse vídeo com outras pessoas, outros empresários. Acreditamos que esse tema vai fazer toda a diferença. Aquilo que nós estamos aqui a levar à conversa parece uma coisa simples, mas não é apenas simples. Mas atenção, podemos transformar vidas de empresários, de gente que deve estar frustrada a como lidar com essa questão de desenvolver e reter os seus talentos nas suas empresas, a partir dessa conversa que nós estamos aqui a ter. Então façam esse favor, partilhem, porque nós pretendemos alcançar mais e mais empresários, ok? Bom, voltando aqui à nossa conversa. Evandro, eu tenho tido a experiência de, neste mundo de consultoria empresarial, acompanhar outros empresários. E uma das partes que nós avaliamos é sempre diagnosticamos, digamos assim, fazemos sempre um diagnóstico e tem a componente do pessoal. Na componente do pessoal, vezes sem conta, os empresários de uma maneira geral dizem assim: eu acho que a parte mais dura de se conseguir lidar no meu negócio já não é vender, já não é trazer clientes, é lidar com as pessoas. Por norma, nós também sabemos disso, estamos a falar de negócios mais maduros, claro, né? São negócios para ali além dos 5 anos, negócios que já existem há mais de 5 anos. Quando o negócio começa a apanhar o voo, a dor de cabeça chega. E, por norma, a dor de cabeça está relacionada com o pessoal. Ou seja, também nessas alturas há mais contratações, né? Portanto, o negócio está a ganhar voo, logicamente que vai ter que entrar mais gente, vamos ter que olhar aqui para os processos, redimensionar a equipa, enfim, ter mais diretores. Se calhar só tínhamos supervisores ou gerentes, hoje já temos diretores de áreas, gerentes, enfim, e começa a haver mais gente. Só que ao vir mais gente, acabamos nessa toada. Olha, agora temos um turnover elevado, né? Porque há muita gente que mal entra, depois mal sai. E é ali onde nós caímos, nessa alçada. Mas por que é que os líderes não são capazes de reter esses talentos? E depois há outra, né? Será que o problema está no líder principal? Está nos líderes intermédios? De quem é essa responsabilidade dentro daquelas empresas que têm aí uma estrutura assim um bocadinho mais... Eu sei que tens essa experiência porque trabalhas com um grupo empresarial grande aqui na nossa província. Então, mas de quem é essa responsabilidade? É do líder principal? É do líder intermédio? São os líderes, digamos assim, de base, reter os talentos dentro das empresas ou reter o efetivo dentro das empresas, evitando aquele turnover, né, que é o que normalmente também acaba por ser uma mancha, uma nódoa na gestão de qualquer pessoa, na gestão de qualquer empresa, que é elevados níveis de turnover. Quando eu falo turnover, estamos a falar de entradas e saídas esporádicas. Pronto, o que é que acontece? Inicialmente nós temos de ter consciência, nós enquanto trabalhadores, colaboradores ou trabalhadores, o próprio empresário, líder ou gestor, devemos ter consciência do seguinte, que nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida, seja para o sucesso ou para o insucesso. Somos nós os responsáveis. As pessoas têm a tendência a culpar a terceiros. Em outras palavras, estás a me dizer, todo gestor tem que ter uma mentalidade forte. Exatamente. Porque do jeito que estás a pensar, isso é de quem tem mentalidade forte. Em outras palavras, é isso. Eu já tive equipas que eu gostava dos miúdos, né? Trabalhavam bem,
mas aos meus olhos, porque eu estava ali de perto. E a minha direção geral já não achava o mesmo, porque não conhecia o trabalho deles. De quem é a culpa? Era minha. Porque eu não fazia com que o trabalho deles fosse percebido. Porque em todo momento quem aparecia era eu. Eu já vivi essa situação. Já vivi essa situação enquanto liderado e enquanto líder. E é muito bom vivenciarmos a troca da moeda, porque isso nos ajuda a ter empatia, como eu lhe disse, que é uma das características que eu acho que todo líder deve ter se quer crescer profissionalmente. Enquanto liderado, já me senti frustrado várias vezes por eu executar as tarefas, eu assinar e depois a minha assinatura ser apagada e entrar de outra pessoa, porque é o meu líder. É frustrante. É bastante. Porque tu queres mostrar trabalho, queres mostrar que consegues, que também és capaz. Às vezes não é só uma questão de querer mostrar, é mesmo mostrar, é fazer mesmo. Mostrar, porque assim, enquanto o nosso trabalho não ficar em evidência, ninguém nos nota. Claro. Ninguém vai nos notar. É verdade. Nós temos que nos fazer notar. Por isso é que eu disse, somos nós os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Quando eu digo isso, que somos responsáveis tanto para sucesso como para insucesso, é porque se você se permite estar apagado, a culpa é sua. Eu tive que usar estratégias para o meu trabalho poder aparecer. Como? Com o meu líder direto, não a direção geral, com o meu líder direto, eu começar a me impor. Eu acho que devíamos fazer isso, acho que devíamos fazer aquilo, acho que devíamos fazer isso. Até que essa pessoa começou a perceber, poxa, este gajo tem uma capacidade um pouco elevada, talvez já não esteja na posição de técnico, possa já ascender e tal. Porque quem vai nos promover é o nosso líder direto, nós não vamos esperar a promoção da direção geral. Exatamente. É o nosso líder direto, é que, lá está, nem todo líder também é assim, não é? Mas há líderes que realmente preferem apagar, mas isso não chamam de líderes, existe outro termo. Mas o líder, ele vai olhar para aquele colaborador e vai dizer, poxa, esse está acima da média. Então ele se calhar pode ser um supervisor, pode ser um subdiretor, já não está na posição de técnico, percebe? Ou um técnico sénior, algo do gênero. E enquanto líder, eu já errei. Já errei, não tenho vergonha de dizer isso, porque isso tudo contribuiu para onde eu estou hoje, não é? Claro. Exatamente. Eu, enquanto líder, já fiz trabalhos em que não é que eu não permitia, eu não via, eu não tinha a percepção de que o meu trabalho estava mais a aparecer do que da minha equipa. É importante que a equipa apareça, a equipa como um todo, porque se a equipa aparecer, tu apareces. É muito frustrante quando, por exemplo, se o João, por exemplo, abandonar, você tem família, se o João disser assim, poxa, a empresa não pode parar, mas eu quero tirar férias. É muito frustrante quando você está a tirar férias e a sua equipa está a ligar de 5 em 5 minutos para resolver o problema. Isso mostra o mau líder que você é, porque a sua empresa ou a sua equipa não consegue andar na sua ausência. Então, nós temos que ser líderes o suficientes para a nossa equipa conseguir andar na nossa ausência. A qualidade de um líder vê-se na ausência dele e não na presença. Então, isso quando você diz... qual foi a sua pergunta? De quem era a culpa, não é? De quem era a culpa? De quem era a culpa? É do gestor principal, é do estratégico no caso, ou é do intermédio, ou é do líder de base? Olhando aqui na questão como eu digo, é de todos nós. É de todos nós. O líder, ele é culpado em certa parte, porque muitas das vezes ele não percebe que precisa de desenvolver as pessoas. Muitas das vezes nós temos a ideia de que só o nosso trabalho é que é bem feito e o trabalho da equipa está mal feito. Não vou dar isto para o fulano porque ele não vai fazer do jeito que eu quero. Nós temos a mania, nós enquanto seres humanos, em geral, nós temos a mania que o nosso é que é bem feito, é que está perfeito. E é normal, isso é do ser humano, é normal, porque nós gostamos da coisa do nosso e isso vê-se também em casamentos, nós gostamos da coisa do nosso jeito, não é? Mas se a gente fizer sempre do nosso jeito, quando é que vamos estar a desenvolver o rapaz ou a rapariga? Nós temos que pegar e dar a oportunidade. Ele vai fazer de um jeito, você chega e orienta. Olha, está bom, é importante sempre dar o feedback positivo e depois também dar o feedback de melhoria. Exato. Olha, o trabalho não está mal de todo, está ótimo. No entanto, neste lado precisas de melhorar, neste também aqui. E a próxima vez quero que faças.
O líder ele tem que saber delegar. Nós temos que perceber a maturidade do nosso colaborador. Se ele é um técnico que eu sei que ele já tem capacidade para isso, eu vou lhe delegar e eu vou ficar tranquilo. Eu apenas vou fazendo a manutenção da data, porque eu não posso delegar sem datas. Tem que dar prazos a tudo. Tudo tem que ter prazo, porque senão as pessoas não entregam. Exato. Então, eu vou sempre fazendo a manutenção. Não é? Então, como é que está o trabalho? Está a andar? Dá-me uma percentagem. Boss, está em 50%, eu entrego-lhe na próxima semana, eu entrego-lhe amanhã. Percebes? Fazer isso. Esse acompanhamento é importante para que eles sintam-se também pressionados para entregar o trabalho. Agora, quando o líder não sabe delegar, responsabilidades maiores ele vai dar a um técnico que acabou de entrar, o líder está a pedir mesmo para levar paulada. Claro. Então, a culpa é de todos. O colaborador, enquanto colaborador, ele tem que procurar o seu desenvolvimento também sozinho. Ele não pode sempre depender da empresa. Ele tem que perceber que o mercado é dinâmico. A empresa amanhã, hoje está assim, mas nós vivemos num ciclo, amanhã a empresa pode não estar boa. Então, e eu? Como é que eu vou me salvaguardar? Com as minhas competências. Com as minhas competências. Eu aqui nas tuas deixas pude reparar aqui o seguinte. Bom, neste caso, e olhando para a questão que eu coloquei, temos que olhar para os processos internos, se eles também estão a funcionar bem ou não. É preciso sim que haja essa validação das competências em termos de liderança, quer nos vários níveis, né? Estamos a falar desde o nível básico, as lideranças do nível operacional, as lideranças dos níveis intermédios, a liderança estratégica. Portanto, e esta boa dosagem, digamos assim, das competências dos líderes é que vai no fundo resultar numa competência top ou não, né? Por isso é que dizes que aí a culpa seria de todos. Ou seja, se a empresa está a ter um turnover alto, né? A taxa de turnover está alta, a culpa é de todos. A culpa não é do nós somos equipa ou não somos? Exatamente. Mas aqui eu coloquei exatamente essa questão e no fundo é porque acompanhas e trabalhas para um grupo empresarial e acompanhas, se calhar, uma estrutura muito mais elaborada, né? Nós partimos da análise de empresas mais pequenas, digamos assim, e empresas com outro arcabouço. Mas, de qualquer das formas, eu acho que aquilo que nós estamos aqui a levar à discussão deve também servir para que os empresários que nos acompanham aí em casa possam, efetivamente, perceber essa temática, ajustar-se em função daquilo que nós estamos aqui a discutir. Evandro, desenvolver e reter talentos, vale a pena? Vale, com toda certeza, com toda certeza. E eu, como eu lhe disse, se nós cuidarmos das pessoas, as pessoas vão cuidar do nosso negócio. Isso é uma deixa falada por algum autor. Eu sou péssimo para decorar autores. Os autores, sim. Conheço muitas frases que são emblemáticas e pontuais, mas os autores percam-me sempre nisso. Porque eu digo sempre que a minha cabeça não é para decorar, ela é para desenvolver. É para raciocinar. E então, o que é que eu acho? Nós, enquanto responsáveis de empresas, líderes de direção ou de departamentos, devemos ter a consciência que o nosso departamento, a nossa equipa, o nosso trabalho só vai avançar quando a equipa vier junto. Ok? Se nós pensarmos ou tivermos a mentalidade que só o que eu faço é que está bom, eu nunca vou ter a capacidade de aprender a delegar. Eu tenho que aprender a delegar. E é muito importante que contemos com auxílio, se as empresas forem bem estruturadas, elas têm o departamento de recursos humanos. Quando elas não têm o departamento de recursos humanos, eles vão ter que fazer por si só os responsáveis. Mas é muito importante que também os recursos humanos façam a manutenção da cultura organizacional da empresa. Como é que é feita essa manutenção? Parece simples, mas é uma coisa muito mais muito mais grandiosa, não é? Porque é uma coisa muito complicada, complexa de se fazer, porque lida-se com muitos tipos de colaboradores, são personalidades diferentes, são estratos sociais diferentes, são muitas das vezes nacionalidades diferentes, mas é importante que todo mundo fale uma só língua. Exato. E todo mundo tenha uma única missão, que é a missão da empresa, não é? Todos temos que lutar e vivenciar, exatamente, viver aquilo. Ou vamos juntos ou não vamos. Eu vou lhe dar um exemplo muito prático. Quando você estava a falar sobre isso, ainda temos tempo, não é? Quando estávamos a falar sobre isso, hoje, quando estávamos a falar do mercado, é muito importante as pessoas perceberem que o mercado já não é linear.
Quando eu digo que ele já não é linear, é que antigamente nós lançávamos o produto no mercado, não é? E nós esperávamos que as pessoas absorvessem o produto. Hoje não é isso. Hoje não. Hoje, se você lançar um produto sem fazer um estudo de viabilidade, você morre. Você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Vai perder dinheiro. E nós, por exemplo, enquanto organização, só para lhe dar um exemplo, nós temos um produto, uma matéria-prima, sal, que é o sal. E foi necessário nós criarmos ramificações disso. Essas ramificações, hoje temos uma fábrica de soda cáustica a ser construída, temos outros tipos de produtos a serem comercializados e não apenas o sal, mas durante muitos anos fomos só comercializando o sal grosso. Mas foi necessário nós percebermos que o mercado já não é linear. Exato. O mercado já não é linear, nós já não podemos andar sempre do mesmo jeito conforme andávamos há tempos atrás. Hoje em dia temos que criar ramificações de negócio. E essas ramificações de negócio, quem nos ajuda a criar? São as pessoas. São as pessoas. O Evandro, ainda bem que falas de pessoas, porque eu sei que recentemente vocês inauguraram a Academia Adérito Areias, né, aqui em Benguela, e para já estão de parabéns por isso. Obrigado. E eu acho que aquilo que nós estamos aqui a discutir, que é desenvolver pessoas, pelo menos no aspecto desenvolver, é algo pelo qual também a academia volta às suas bases, volta àquilo que é o seu objetivo, né? Já que para fecharmos, fala um bocadinho daquilo que é o objetivo dessa academia, da vossa academia no caso, aquilo que vocês fazem pelo desenvolvimento das pessoas, mas é mesmo para fecharmos e darmos aqui nota de que empresários, mais uma vez, vocês não podem andar sozinhos, vocês não estão sós, vocês devem fazer por andar também com outras pessoas que conhecem, e nesse quesito de desenvolverem os vossos recursos humanos, vocês têm aqui agora, digamos aqui, pelo menos em Benguela, a parceria da Academia Adérito Areias, e vai falar aqui agora um bocadinho, Evandro Maia, sobre as formações e outras coisas mais que poderão estar adstritas a esta academia. Pronto, João. Olha, a Academia Adérito Areias, ela surge como uma necessidade interna, inicialmente. Nós percebemos que o nosso negócio começou a crescer muito. Nós inicialmente tínhamos 2.000 trabalhadores e o negócio foi crescendo porque nós fizemos ampliação de salinas, fizemos ampliação de pescarias, adquirimos embarcações novas e então o negócio começou a expandir-se, abrimos outros tipos de negócio, lá está as ramificações, conforme eu lhe disse, e começamos a sentir a necessidade de preparar as pessoas, porque as pessoas dizem sempre que não há empregos, não há empregos, não há empregos. Não é bem verdade. Existem muitos empregos, não há pessoas qualificadas para os ocupar. Também. E então nós, quando lançávamos desafios no mercado, precisamos de técnicos disso, técnica industrial disto, técnica... Vocês têm inclusivamente o INEFOP como um dos vossos parceiros. Temos, né? Sim, o INEFOP e o CLES. São os nossos parceiros estratégicos para essa área de recrutamento e para a área de formação INEFOP. E então nós começamos a sentir a necessidade, se não temos pessoas preparadas, também não as vamos demitir, já as contratamos mesmo. Então o que vamos fazer? Formá-las, desenvolvê-las. Surge então a Academia Adérito Areias com esse propósito de trabalhar intrinsecamente na empresa, ou seja, trabalhar com os nossos colaboradores internos. Só que o presidente do nosso grupo é uma pessoa que tem uma veia empreendedora nata e ele não abre nenhum negócio que não seja autossustentável, porque não se pode estar a tirar dinheiro de uma empresa para sustentar outra, é inviável. E então ele disse logo, olha, vamos abrir a academia com o teor interno, mas ainda assim tem que ter o teor externo. E então, hoje, ela abriu oficialmente nesta segunda-feira, agora, no dia 20, e oficialmente começamos já a dar formações a nível tanto interno como externo. Ou seja, vamos ter formações vocacionadas às nossas áreas de negócio, que inicialmente serão mesmo só internas. Depois temos já a perspectiva de ser a nível externo, também para preparar as pessoas, dar um ofício, e a nossa grande aposta está a ser em escolas técnicas profissionais. Por que escolas técnicas profissionais?
Porque hoje em dia vê-se muitas universidades e hoje em dia todo mundo quer ser doutor e estar no escritório, mas são poucas as pessoas que querem trabalhar em indústrias, ser técnicos, ser real. Então nós estamos mesmo a criar parcerias com escolas técnicas profissionais, que é o nosso grande foco, são formações voltadas mais para a área técnica. Também temos formações de desenvolvimento humano organizacional, que trabalha-se mais os comportamentos e coisas do gênero, mas ainda assim, nosso foco principal, nosso diferencial competitivo neste mercado são as formações técnicas. Ok, então é isto. Empresários, vocês têm a possibilidade, a partir de agora, de contar com uma academia de excelência que vai formar gente também que está à procura de excelência na sua capacitação. Então a Academia Aderitorias é também uma referência aqui no nosso mercado e vocês depois vão perceber porquê. Quem acompanha o Evandro Maia já é um abençoado e sabe porquê também, acaba sempre desenvolvido, e nós tivemos aqui a honra de recebê-lo nesse podcast da Sony Out, onde nós levamos conteúdo de muito valor para quem faz negócios e para os empresários. Mais uma vez, não se esqueçam, curtam, partilhem este vídeo com muitos outros empresários, aquelas pessoas que fazem parte do vosso meio de amizades e não só, ok? Então, é desse jeito que nós fechamos aqui esse nosso podcast. Evandro Maia, muito obrigado por ter aceito pelo convite. O nosso convite e esperamos tê-lo aqui mais vezes. Então, vocês já sabem, Sony Out, até a próxima edição de um outro próximo podcast. Até lá!